Boa tarde, gente plena e analisada, como que vocês estão? E aí, me contem como foi de ontem para hoje? Bom, então vamos lá para nossa live do meio-dia. E hoje o tema qual é? Você também deu uma sapeada lá nos meus stories, o tema tava lá, que é eu tenho medo das consequências das minhas decisões. Você também é essa pessoa que tem medo das consequências das suas decisões? Será que a análise corporal ela pode te ajudar? Será que a sistêmica explica isso? Resposta é sim, claro, obviamente. O autoconhecimento também explica isso. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o medo, ele é um balizador, tá? Ele tem uma função de nos proteger em algum nível, mas daquele nível, medo é igual sal. Você tem que ter a pitada certa para colocar, porque senão você vai salgar a comida, né? Não vai dar para comer. E se não tiver também o sal, fica sem graça, não é legal. Então, o medo ele sempre vai ser um regulador das nossas decisões, das nossas atitudes, mas dentro do processo terapêutico, de onde que vem? Qual que é a origem desse medo de você tomar decisões ou medo daquilo que vai acontecer depois que você fazer o que você acha que tem que fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que dentro dos nossos traços, nós, todos seres humanos, tem 5 traços, esses traços eles são formados em cima de dores. As pessoas que elas têm uma combinação masoca, psicopata ou que tem uma predominância masoca, essas pessoas elas sempre vão ter um contato com o medo muito maior. E por que eles têm esse medo? Primeiro, a dor existencial do traço masoquista, que é formado ali perto dos 4 anos, na época do desfraude, tem a ver com humilhação. A palavra de ordem para uma pessoa com predominância masoquista, do traço masoquista, não tô falando de doença, tá, gente? Por favor, não é o masoquista doença, mas sim do traço. Qual que é a palavra de ordem para essa pessoa? Segurança, tá? Segurança. E a probabilidade de uma pessoa com traços predominantemente masocas terem nascido numa casa, terem vivido num ambiente onde outros masoquistas também estão, é muito grande. Quando a gente pega, por exemplo, a população japonesa, eles têm uma predominância masoquista muito maior. Nós aqui dos trópicos, os brasileiros, as brasileiras, as mulheres geralmente têm uma combinação, uma tendência maior até a combinação oral rígida. Por quê? Porque a realidade da sociedade, ela também ajuda a determinar o formato do corpo. Então, olha aí pra você, se você é essa pessoa que tem muito medo de tomar decisões, tem medo das consequências das suas decisões, provavelmente você tem uma predominância masoquista. Violeta, eu não sou esquizoide. Eu tenho medo das decisões também. E aí, como que você explica? Gente, estou falando de predominância, tá? Não estou falando de, nossa, bati o martelo, é só isso. Se você é masoquista, só tem medo quem é masoquista. Não, é uma predominância, é uma probabilidade. Então, a pessoa que me mandou essa pergunta, provavelmente você tem essa combinação. E outra coisa, a combinação do masoca com o psicopata também é um pouco complicado quando ela tá na dor, quando a pessoa não entende as habilidades dela. Por quê? O masoca, ele tem medo da humilhação, e o psicopata, ele tem medo de ser feito de trouxa. Ele tem medo de dar errado, porque ele precisa que as coisas deem certo do masoca, e ele precisa de resultado, tá? Então, agora imagina essa combinação, eu tenho medo e eu preciso de um resultado. Eu tenho o processo, eu crio às vezes o processo, mas às vezes eu não sei se esse processo vai dar certo. O processo é do masoca. Resultado, garantia de resultado é do psicopata. Quando a pessoa não entende isso, ela tem esses 2 traços e está na dor, o que ela faz? Ela tem essa predominância, esse medo das consequências que as ações dela, né, vai gerar. Uma outra coisa que nós podemos colocar aqui dentro já do processo terapêutico muito mais aprofundado, dentro da sistêmica, nós vamos entender que
O sucesso, ele está intimamente ligado a, em primeiro lugar, a bênção do feminino, a bênção da mãe. Por quê? Porque o primeiro o primeiro contato com sentimentos que nós temos é através da mãe, porque a mãe é aquela que nos nutre, tem o seio, que nos alimenta. Então, a mãe, ela vai ser responsável por construir na tua cabeça o sucesso do interno, enquanto o pai, ele é responsável pelo sucesso do externo, tá? Isso acontece sempre em todas as famílias? Infelizmente não. O pai é aquela pessoa que faz o parto paterno, que joga a pessoa para o mundo. E quando ele joga a pessoa para o mundo, tô falando aqui, né, entre aspas, ele faz esse movimento de mostrar pra gente que no mundo tem sexualidade, tem dinheiro, tem sucesso, tem carreira, tem um monte de coisa pra gente viver lá no mundo. Ele também dá junto a autorização para errar. Infelizmente, algumas pessoas têm um pai extremamente masoca, ou um pai que foi criado num ambiente onde ele precisa dar certo a qualquer custo, e às vezes também na tentativa dos nossos pais nos proteger, o que eles nos ensinam? Segurança e estabilidade. Segurança e estabilidade a qualquer custo vai gerar esse medo das consequências. Entender que você tem autorização para errar, e isso começa desde criança, é muito importante. Então é a bênção da mãe. Olha, a mãe ela ajuda nos aspectos emocionais. É sempre assim que acontece? Não. As mães nem sempre estão 100% preparadas para nutrir as crianças, nutrir os filhos dessa segurança emocional. E o pai é o que, da segurança física, do externo, vai colocar para fora. Então, essa pessoa que me mandou essa questão de eu tenho muito medo, qual que era a pergunta da caixinha lá de perguntas? Quais são as suas inseguranças? Então ela colocou lá, eu tenho muito medo do resultado das minhas decisões. Você precisa começar a olhar para você primeiro, se organizar, entender os seus traços, como você funciona. Será que você não tem essa combinação masoca, psicopata? Né? Provavelmente sim. Mas, Letícia, se eu não for masoca, psicopata? Então, aí, claro que cada traço, ele vai buscar essa segurança de uma forma diferente. Os esquizoides sempre tentando evitar rejeição, os orais sempre tentando evitar o abandono, os psicopatas tentando evitar a manipulação, os masocas vão tentar evitar a humilhação, os rígidos eles vão tentar evitar o que é traição. Sempre cada um dos traços vai tentar evitar a dor, tá? Só que quem mais apresenta medo são esses dois traços, tá? Masoca, psicopata. Beleza, como que eu faço para saber qual que é o meu traço? Primeiro, você tem os 5, o que vai diferenciar a quantidade de cada um deles. Você vai saber como que você funciona através de uma análise corporal. Beleza, eu quero fazer uma análise. Entra no meu link da bio, lá tem o menu para você de todos os tipos de análise que eu te ofereço. Depois, entendi como eu funciono, eu começo agora então a traçar planos ou abandonar esse medo, porque alguns medos eles são meio irracionais, sabe? A pessoa quando ela tem uma predominância masoquista é uma pessoa que ela tá sempre antenada em tudo que pode dar de errado. Então, quando você sabe que você já tem essa predominância, você cresceu nesse ambiente, que você foi treinado para ter medo, muitas vezes é isso que acontece, nós somos treinados para ter medo, você vai começar a abandonar coisas que não fazem sentido. E a nossa mente, o tempo todo, ela vai, por ter sido treinada desde pequena, a achar os pontos que pode dar merda, né, que pode dar de errado, que pode dar zica. Às vezes a gente só foca nisso, ou foca muito nisso, a maior parte do tempo, e não consegue relaxar. E dentro do universo feminino é pior ainda, porque a mulher, ela, para ser produtiva, ela precisa estar num lugar de segurança e de relaxamento. Se você é mulher e você quer ter sucesso na tua vida, você vai precisar de uma plataforma de segurança, sim, de proteção, sim, e de relaxamento. Só que, é claro, dentro
dos seus traços, você vai entender como buscar isso dentro do teu relacionamento. Como? No treinamento Forjando Rainhas, a gente passa por todo esse processo. Conhecimento do eu, conhecimento do meu sistema familiar, como que eu traço o meu mapa de fuga, por que acontece o que acontece do jeito que acontece comigo, tá? Então eu já começo a abandonar. Pô, tem coisa que eu não preciso ter medo. Tem certas situações que ok eu errar. Ok, eu falhar. Entenda uma coisa. Melhor é você falhar, porque pelo menos você fez alguma coisa, do que você passar uma vida inteira imaginando como poderia ter sido se eu tivesse tomado tal decisão. Claro que tudo isso você vai fazer dentro de um limiar de segurança, né? E outra, você já é adulta, você sabe o que é segurança e o que não é. E começar a experimentar coisas novas, começar a se desafiar e começar a, como diz aí, ligar o botão do foda-se. Você pode sim errar em algumas coisas, tá? Ah, Violeta, eu vou errar em tudo? Não. Então você erra, aprende, modela. O que é modelar? Pô, eu fiz isso, não deu certo. Quem fez o que eu fiz e que tá dando certo? Então eu vou buscar. Ou eu aprendo com os meus erros, inclusive essa foi uma conversa que eu tive hoje com meu filho de 11 anos. Inteligência é a gente conseguir aprender com os nossos próprios erros. Então eu fui, tentei, quebrei a cara, aprendi. Paro, penso, reflito, o que eu fiz de errado, por que deu errado, onde foi que eu tropecei. Ok, aprendi com os meus erros. E o que é sabedoria? Eu aprender com o erro dos outros. Ou então comprar o erro dos outros. Como é isso, comprar o erro dos outros? Por exemplo, você comprar um treinamento, você comprar um livro, você se aperfeiçoar através dos estudos, isso é comprar o erro alheio. Isso é sabedoria. Então você compra o erro alheio, a pessoa já errou, ela sistematizou, ela empacotou, ela criou um atalho. Isso é sabedoria. Pô, se eu não consigo sozinha, talvez seja a hora de você buscar ajuda. Seja num processo terapêutico, seja num livro, seja num treinamento. E eu, como uma terapeuta e como uma treinadora, estou aqui. Tem lá no meu link da bio, você pode abrir, tem um menu de possibilidades. Treinamento para mulheres, para relacionamento, para ministério, você que é pastor, filho de pastor, que está na igreja há muito tempo. Esse treinamento, gente, meu ministério não é para pessoas que se converteram agora, não fala de teologia, por favor. Tem treinamento para adolescentes e lá os menus de todos os tipos de análise. Violeta, eu não entendi nada do que está escrito lá. Entra no direct, pergunta para mim que eu te respondo, tá? Então amanhã, qual vai ser o tema da nossa live de amanhã? Eu tenho dificuldade de... Amanhã não, amanhã é sábado, né, gente? Amanhã não tem live, domingo não tem live, segunda-feira. Eu tenho dificuldade em acreditar em mim, tá? Também. Será que a sistêmica explica? Sim, explica tudo. A sistêmica explica tudo. Os traços também. Quando você coloca os seus traços no recurso, as chances de você alcançar o sucesso, de você se acalmar, colocar a cabeça no lugar e criar um plano estratégico é muito melhor. E um plano estratégico de acordo com a sua forma de funcionamento. De nada adianta o meu plano que dá certo para mim e para você. Se você, por exemplo, não tem a mesma combinação de traços, não tendo a mesma combinação de traços, você não tem a mesma visão de vida que eu. Então, para você, coisas que doem em você não doem em mim. Coisas que doem muito em mim, para você, é irrelevante. E é entender essas diferenças é que vai fazer você traçar um plano que vai dar certo. As chances de sucesso são muito maiores, tá? Beijo, um abraço, espero vocês então amanhã. E até mais. Tchau.